Fala meus caros, beleza? Aqui é o Major, estamos juntos aqui com mais um vídeo hoje. Nós vamos falar tudo aí sobre bolas paradas, né? Cobrança de falta, mais precisamente. E para isso trouxemos aqui um especialista nesse quesito. David Beckham está aqui à nossa frente aqui no vídeo para cobrar as faltas, beleza? Então pessoal, o melhor lugar que vocês têm para treinar as faltas, inclusive o que vai ser ensinado aqui, é aqui na academia, né? Modo treino. Aí você vê qual time você vai querer usar, né? Se é um time autêntico ou se é o time do Dream Team. E você vai aqui em falta, pessoal. E nessa tela, né, vocês podem ver que você pode controlar o lugar onde você vai fazer a cobrança, né? Então vocês têm que entender uma coisa, de 30 metros até 25 metros e até a entrada da área, você vai ter um comportamento diferente quanto à cobrança de falta, tá? Eu vou colocar aqui primeiro a cobrança mais fácil, que é a mais próxima, por exemplo, aqui 18 metros. Você vê que é bem na entradinha da área, né? E para você fazer um gol assim de muito perto, não precisa força, obviamente, né? É só chutar bem colocadinho mesmo. Então, para ficar tudo mais fácil de entender, eu vou ligar aqui o joypad, né? Vocês vão poder ver os movimentos que eu faço aqui enquanto eu aplico os comandos e eu vou poder explicar melhor para vocês. A primeira cobrança, pessoal, vamos fazer bem de perto aqui, pode ser aqui 20 metros, quase entrando na área, né? Que é a cobrança mais fácil de você fazer. Então, assim, quando você tem uma cobrança de perto, você pensa, não preciso de força, é mais técnica, né? Colocar a bola no lugar certo do que você ficar enchendo aquele canudo e fazer o gol. Mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, a cobrança mais forte, beleza? No caso, a curva ideal para o chute do Beckham nessa situação seria uma curva para a esquerda, né, pessoal? Por quê? Porque tem muito ângulo aqui chutando para a esquerda. Mas se você tivesse com um jogador canhoto, que seria, por exemplo, o Lionel Messi, vocês podem ver, o Messi é canhoto, aí seria uma curva daqui vindo de fora para a direita, tá, pessoal? Então vai da preferência aí do jogador que você tá. Se ele é destro, curva sempre saindo para a esquerda nesse caso, e se ele é canhoto, a curva vindo de fora do gol para a direita, tá? Você vai mirar mais ou menos, deixando ali, dependendo do nível de curva do jogador que você tem, o último homem da barreira sobre a trave ali, ó. Vocês podem ver o Stone está ali, né? E aí você faz esse movimento aqui. Tá vendo? Golaço. No caso, o que eu fiz foi basicamente aplicar a curva para o lado que eu falei para vocês, porém usando diagonal esquerda-baixo, fazendo com que a bola não só vá para a esquerda, como também caia mais rápido, ou seja, fica ainda mais fraquinho o chute e mais preciso, beleza? Por ser um chute muito de perto, você pode fazer dessa maneira. Lembrando que a força da barrinha do chute foi ali em média 70%. E que o jogador que fez a cobrança era nada mais, nada menos que David Beckham, ou seja, os números dele ali de cobrança de bola parada e curva são excepcionais, né? O 99 e 101. Também é interessante que o jogador tenha uma força de chute legal, né? No caso, ele tem 99, não é tão relevante quanto cobrança de bola parada e curva, mas também é bem interessante que o jogador tenha força no chute, sim. Principalmente quando você for querer chutar da maneira que a gente vai ensinar daqui a pouco, que é com força, beleza? Agora, para eu fazer aquela cobrança que eu falei, se fosse com o jogador canhoto, como que a gente poderia fazer? Eu colocaria aqui, ó, o terceiro jogador da barreira em frente à trave e chutaria dessa maneira aqui. Caixa, golaço. Então vocês puderam ver, né, que a gente usa o diagonal para baixo e o lado que você quer fazer a curva, beleza? Sendo com o jogador destro, esse primeiro jogador aqui em frente à trave, curva saindo do gol, e o jogador canhoto, o terceiro jogador da barreira, curva entrando pro gol. Lembrando, né, que eu dei exemplos de dois jogadores que são exímios cobradores de falta, David Beckham destro e Lionel Messi canhoto, ambos com muito overall de bola parada, beleza? Agora, uma outra cobrança que é possível fazer, pessoal, é a cobrança por baixo da barreira, tá? Essa pode ser com qualquer jogador, não importa se é canhoto ou destro, também não importa tanto assim a precisão dele na cobrança de falta, e basicamente você vai mirar mais ou menos assim, imaginando uma linha na frente da bola, ainda não indo para fora do gol, tipo assim. Você pode, por exemplo, mirar no terceiro jogador da barreira, e aí você segura para cima para ter um chute mais forte e dá um toquinho no chute bem devagar. É um gol praticamente indefensável, porque se a barreira pula, não tem ninguém às vezes na frente ali pronto para defender esse tipo de chute, né? Então é bem interessante, mas muitas vezes ele falha, tá, pessoal? Muitas vezes ele falha. Então é aquela coisa, se você tá sentindo que é o momento durante a partida, vale a pena arriscar, mas nada garante que vai dar certo a cobrança por baixo da barreira, beleza? Mas eu acho bem interessante e volta e meia eu faço alguns golzinhos usando essa técnica, beleza? Você pode também fazer o chute com curva por baixo da barreira, que é segurando para a esquerda e dando aquele toquinho no chute,
deixando a mira um pouco para a direita. Vocês viram que deu super certo agora. E tem gente, pessoal, que controla goleiro, né? Então, assim, às vezes o cara quer te surpreender, ele vai tirar um pouco o goleiro dali da posição dele para ir defender o lugar que você tá chutando. E nessas horas que você vai chutar dessa forma, no canto do gol. Aqui no treino não dá para mostrar muito bem, ó. Você vê que o goleiro estava lá posicionado. Mas durante a partida, se você simplesmente mira nessa direção e chuta em direção ao gol, muitos goleiros acabam caindo nessa, porque eles vão tentar adivinhar o chute lá do outro lado e você chutou no canto deles. Então é bem interessante arriscar chutar no canto do goleiro de vez em quando, tá bom? A dica que eu dou é que vocês façam uma mescla. Vocês chutem, sei lá, 2 vezes o chute padrão, uma vez por baixo da barreira, uma vez no canto do goleiro. Aí de novo, 2 vezes padrão, uma vez por baixo da barreira. Nossa, esse foi um golaço. Uma vez por baixo da barreira e uma vez no canto do goleiro. E por aí vai. Você pode ver que agora, mesmo o goleiro não tendo saído do lugar, eu fiz o gol, porque o Beckham chutou muito perfeito ali na gaveta, né? Praticamente indefensável, ó. Então, mesmo às vezes chutando no canto do goleiro e ele não saindo, você pode fazer o gol. E isso quem faz muito bem é o Roberto Carlos, tá, pessoal? O Roberto Carlos tem uma bomba, né? Um canhão na cobrança de falta. Então, às vezes, mesmo ele chutando no canto do goleiro, o goleiro ficando, o goleiro acaba tomando o gol. Esse o goleiro foi buscar lá no ângulo, né? E aí, pessoal, temos outra opção de chute também, que é aquele comando ali, ó, alterar configuração de falta. Você segura L1 e aperta para baixo, você consegue aqui um colega aqui para fazer uma cobrança de falta ensaiada, tá bom? Nessa hora, pessoal, para você chutar com o backhand, normalmente, basicamente você vai mirar onde você quer e vai apertar quadrado, tá bom? Vai sair esse tipo de chute. Normal, errei. Mas vocês viram aí como funciona, né? Chutando com o jogador padrão. Agora, se você quiser chutar com o Messi, pessoal, você vai segurar o L2 e vai chutar normalmente. Ó. Você vê que o segundo jogador foi para cobrança. Mas tem mais possibilidades. Ó. E se eu quiser que o Beckham finja que vai chutar e só passe pela bola e depois o Messi chute, ó. Aí você vai apertar o botão de chute como se fosse o Beckham mesmo e vai apertar X quando ele estiver chegando perto da bola. Vejam isso. Olha lá, ele passou e deixou pro Messi chutar. E se eu quiser fazer o contrário, quiser fazer o Messi fingir que vai chutar e o Beckham chutar de verdade, eu vou segurar o L2, vou chutar e vou apertar Shift antes do Messi chegar na bola. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Olha lá, cancelou e o Beckham vai chutar. Então, essas cobranças, pessoal, que você coloca outro jogador, são as cobranças mais perigosas para surpreender seus adversários, porque hoje em dia a galera seleciona muito goleiro, né? Então é bem interessante você fazer aí esse tipo de cobrança revezando entre os dois, beleza? Ó, você vê que aqui no treino não dá para mostrar muito bem, mas na hora do jogo isso engana muito. Você pode, por exemplo, selecionar os dois jogadores, mirar aqui e mandar o Messi chutar, ó. O cara não sabe se o Messi vai chutar de verdade. Você pode, por exemplo, mandar o Messi fingir que vai chutar aqui e passar da bola. E o Beckham chutar, ó. Também dá para fazer isso. Uma ótima ideia também para enganar o seu adversário. Lembrando, pessoal, o goleiro aqui tá agarrando no treino, porque no treino, por padrão, ele nunca vai sair do gol. Mas no jogo, os caras tiram o goleiro, tá? Com bastante frequência. Então, você fazer um revezamento desses, você engana bastante a maioria dos jogadores por aí, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Cobrança de falta de perto, a gente falou o básico aí, muito bem falado, né? Mas e se for aqui, por exemplo, 26 metros? Eu vou cobrar do mesmo jeito? Eu vou segurar diagonal? Vamos fazer para ver o que acontece, ó. Até enchi mais a barra para a bola ir um pouco mais longe, ó. Cara, foi um golaço. Foi um golaço. Então, assim, tá provado que se você manter o jeito, mirando bem no meio do gol mesmo, porque faz muita curva o Beckham, mas encher a barrinha bastante, ó, segurando diagonal para baixo, ele consegue fazer uma cobrança boa. Pelos meus testes, pessoal, eu vi que, por incrível que pareça, até 26 metros, o esquema, quando você tem um cobrador de faltas desse nível, é realmente continuar usando a diagonal. Você pode fazer a diagonal ficar um pouquinho mais para cima, mas realmente se você encher ali uns 80% da barra fazendo diagonal, tá sendo mais provável sair gol do que você só chutar segurando pro lado, tá? Fiz os testes aqui. E ó, tá dando muito mais certo pra fazer gol dessa forma, beleza? Então até 26 metros, só não vai deixar igual tava, né? Que eu tinha falado do jogador na frente da trave igual tava de perto, né? Você vai deixar um pouco mais
mirando pro meio do gol. Praticamente você nem mexe, né? Na hora que você vai começar a cobrança, você pode deixar a mira como tá. O que vai fazer diferença é os 80% de força e a curva. Não é 100% provável que você vai fazer o gol, né? Claro que no futebol não existe uma ciência exata e perfeita, mas a probabilidade vai ser maior. Olha lá, se você fizer dessa forma, um golaço, inclusive, né? Acaba de sair aqui. Mas e se eu for cobrar com canhoto? Como que eu faço? Aí é interessante que você consegue pôr praticamente por fora da barreira, quase, né? Vocês viram? Você mira ali, assim que acaba o segundo jogador da barreira, você vai segurar só para a direita mesmo, nesse caso não precisa ser diagonal para baixo. 70% da força. Claro, agora o Messi chutou um pouco mais alto, mas o esquema é esse, não tem muito segredo. É basicamente assim que se faz, pessoal. Agora, e se for 30 metros de distância aqui o chute? Aí você vai realmente só segurar para a esquerda mesmo e encher a bomba. Golaço. Nesse caso, não tem nenhuma hipótese de você usar o diagonal para baixo, porque vejam, ó, vai sair um chute muito fraco. Por mais que faça a curva, até foi interessante, né? Mas a chance do goleiro pegar um chute assim é muito maior, ó, vocês podem ver. Mesmo que foi no ângulo, ó, ela foi tão fraquinha que deu tempo do goleiro pegar. Tá lá. Para um jogador canhoto, você mira aqui entre a barreira, ó, entre os dois jogadores do meio, 70% da barra para a direita. Já dá um chute muito bom. Vocês puderam ver que o goleiro sofreu para agarrar. Ó, que golaço. E assim, pessoal, às vezes o cara move o goleiro mesmo à distância, tá? Então, se você quiser de vez em quando arriscar durante uma partida, mirar um pouco assim pra fora do gol, ó, e segurar a força pra esquerda, às vezes você pode surpreender. Agora o goleiro ficou e defendeu, mas se o cara dá um passo em falso nesse lance, era caixa e você ia fazer um gol aí que você não ia se esquecer tão cedo, porque é sempre muito bonito fazer um gol quando o cara tira o goleiro e você surpreende ele, beleza? Por fim, pessoal, uma opção também muito interessante para você jogar é você não chutar pro gol. Você vê que o cara tá mexendo muito o goleiro, tá pondo no meio, o cara já agarrou algum chute que você tentou e você não tá confiante para chutar porque o cara sabe se portar bem. Você pode tocar a bola, tá, pessoal? Você mexe o analógico direito apontando pro jogador que você quer controlar. Para você fazer isso, eu indico que você coloque um jogador que não tem uma animação muito demorada de passe, sabe? Se você colocar o Beckham, ele demora, ele abre o braço, faz todo aquele esquema dele, e aí fica muito previsível pro seu adversário o que você vai fazer. Coloca um jogador que não tem uma ideia ali de animação de cobrança de falta, tipo o Cruyff, por exemplo. Aí você mira o jogador que você quiser, por exemplo, o Messi. Você vem por aqui, ó, triângulo nele, você pode fazer uma jogada aí e fazer um gol. Caixa. Tem ângulos de cobrança de falta que são melhores, tá? Pra você aplicar essa jogada. Por exemplo, ó, o Messi ele só tem um jogador marcando ele, ó. Agora apareceu um outro. Você dá o triângulo e começa a correr, ó. Passou por trás, golaço. Isso aí você treina bastante, aproveita as variáveis, né? Tem várias situações no jogo que o cara vai se distrair, às vezes não. Preste atenção quando tá numa situação parecida com essa, ó, que o Messi tá marcado por um homem só. Então você vai ali dar o passe, ó, começou a corrida, ó, passa por trás dele, ó. Faz o gol. Geralmente funciona muito bem, tá? Muita gente cai nessa. Inclusive, você pode, tipo, fazer várias modificações do que a gente ensinou aqui. Por exemplo, coloca aqui dois jogadores para cobrar falta. Ó, dois jogadores na cobrança de falta. Ó, você faz a jogada ensaiada, ó, o Gulitão passou. Tá lá. Dá para enganar assim também. Tem várias formas de você usar esse triângulo aqui, tá bom? Uma outra coisa que dá para você fazer também, pessoal, que eu não falei, é o L1 e triângulo aqui por cima da barreira, tá? Basicamente para você tentar achar um jogador ali e dar o passe para ele. E por fim, uma cobrança de falta, vamos lá, de 35 metros. Uma cobrança de falta de muito longe. É muito raro você fazer um gol assim, tá? Mas você pode tentar segurando na diagonal para cima e o lado da curva que você quer fazer. Por exemplo, aqui para dentro do gol, ó. Uns 80% da barra. E dá para você tentar fazer um gol daqui. Eu não recomendo, tá? Não recomendo, só em uma partida que você tá querendo brincar mesmo. Mas no geral, muito difícil sair um gol assim. Mas quase saiu. Por falar em brincadeira, pessoal, tem um chute especial aqui para os jogadores que têm folha seca nas habilidades,
que é esse daqui, ó. Vocês viram o efeito que a bola pega? Então, assim, é uma cobrança que ela é totalmente imprevisível. Você nem precisa mirar num lugar específico, porque ela vai ter vida própria. Ó, vocês viram o efeito que ela pegou? E basicamente, para você atingir esse chute, pessoal, o jogador tem que ter ali a habilidade folha seca, tá? E de preferência também ali o chute com peito de pé. Aí você tem que encher a barrinha de 80% a 90% e apertar novamente o chute no momento exato que o jogador encosta o pé na bola. Olha lá, que golaço. Olha o efeito que ela pega quando dá certo. Você vê que a bola, tipo, ela nem se mexe, ela não fica girando, né? Como normalmente se vê, né? A bola gira, né? Com esse efeito, a bola vai, ó, reta, ó. Pouco ela se move, ó. Bem maneiro, né? É bem maneiro. Ó, que efeito da hora. Se liguem. Ela vai sem se mexer, ó. Caixa. Ponto fraco desse chute, no online é praticamente impossível fazer, pessoal, porque o jogo não tem uma precisão, né, na hora que você aperta o comando no online, né? No off já é difícil, cara. No online é mais difícil ainda. Então você encher a barra ali 80% e ainda apertar o chute no momento exato que o jogador encosta o pé na bola é quase impossível. Ainda não garante que você vai fazer o gol, porque esse chute dá errado várias vezes. Mas para efeito de informação de vocês aí, fica interessante vocês saberem disso, né? Porque é um chute pra lá de maneiro, né? Pra você fazer, assim, uma partida brincando, né? Ou ir no modo treino mesmo, só pra se divertir mesmo e tentar dar esse chute. Seria o chute mais ou menos que o Cristiano Ronaldo fazia, né? No auge do Manchester United, né? Ó, o efeito que essa bola pegou. Então, pessoal, é isso. Basicamente, né? A cobrança de falta mais venenosa que tem é essa perto da área, né? Fica aí uns ensinamentos para vocês, né? Espero que tenham curtido o vídeo. Quem gostou, não esqueça, esmaga esse like, clica no botão do hypar, compartilhe o canal, inscreva-se se não for inscrito e ajude aí da forma que você puder e quiser, beleza? Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau. Fui, até mais.